o clube tá. E o Nicolas voltou a treinar com o elenco do São Paulo no CT da Barra Funda. A decisão partiu do próprio atleta, tá? O jovem participou de todas as atividades do dia de ontem junto aos companheiros. O São Paulo tinha até liberado o lateral esquerdo sem prazo para retorno. O atleta responde a um processo na justiça após atropelar um cidadão de 80 anos em Barueri. Ele responde o processo em liberdade desde o episódio. Por isso, São Paulo liberou ele para se dedicar ao processo judicial e também à recuperação emocional, porque o acidente sim provocou um impacto emocional muito grande no jogador, no jovem atleta, né? Até por conta disso, São Paulo optou por não dar um prazo para a volta do Nicolas. Mas o Nicolas decidiu retornar às atividades ontem e está à disposição do técnico Dorival Júnior. As medidas cautelares que ele cumpre ali perante a justiça não impactam a rotina diária do atleta nos treinos no clube. Ainda não se sabe quando ele será relacionado para jogo, tá? Mas ele está à disposição. Enfim, o Globoesporte.com fez um levantamento sobre os shows no estádio do Morumbi. De acordo com a matéria, financeiramente, o acordo está valendo a pena sim. Essa parceria com a Live Nation financeiramente está valendo a pena. Os shows no Morumbi rendem mais dinheiro do que bilheteria dos jogos, né, do clube. A diferença, inclusive, é gigantesca, rapaziada. Não tem nem discussão quanto à questão financeira. Desde dezembro de 2023, quando o São Paulo assinou o contrato com a Live Nation, o clube arrecadou 100 milhões de reais, um pouco mais, com apresentações no estádio. No mesmo período, o São Paulo disputou 12 jogos longe de casa. A bilheteria estimada nesses jogos, que seria no Morumbi, seria de 1.400.000 reais, mais ou menos. Então a diferença entre o que o São Paulo arrecadou com shows e o que arrecadaria com os jogos no Morumbi é de quase 90 milhões de reais. Olha só que impressionante, né? O custo com o gramado ali para troca é de aproximadamente 4 milhões de reais, mas esse custo é todo da Live Nation, previsto em contrato. Ao todo foram 26 apresentações desde a assinatura da parceria em 2023. Desses, 12 shows ficaram fora da conta aí porque ocorreram antes da renovação até 2031. O segundo contrato pode render aí mais 105 milhões de reais ao São Paulo. Dos 36 shows previstos no novo acordo, restam ainda 21. Em 2023, a média por show era de 2.300.000 reais de renda. Já a partir de 2025, a média subiu para 5 milhões de reais. Vale ressaltar que o São Paulo já adiantou 50% do valor no ato da renovação do contrato, tá? Ou seja, cada show a partir da renovação passa a render ao clube do Morumbi 1 milhão de reais a menos nos cofres do clube. Apesar disso, na prática, financeiramente, os shows estão valendo muito a pena. Mas, esportivamente falando, obviamente que o São Paulo perde e perde muito a força do seu torcedor. Em outubro deste ano, a banda BTS, né, vai se apresentar em 3 datas. O São Paulo até tentou vetar esses shows aí, mas a Live Nation ofereceu 1 milhão de reais extra ao São Paulo e o clube aí acabou cedendo. Com isso, o jogo contra o Corinthians, clássico aí majestoso com o mando de campo do São Paulo, será disputado na Vila Belmiro. O primeiro show no Morumbi 2027 já tem aí confirmação, tá? O Foo Fighters vai se apresentar no estádio no dia 20 de fevereiro, com ingressos que custam ali, variam de R$ 590 reais a R$ 1.250 reais, cara, é grana maluca. Continuando com as informações, Rogério Caboclo colocou seu nome à disposição para concorrer à presidência no São Paulo e, segundo a ESPN, entre as propostas do candidato estão fortalecimento das estruturas de compliance e gestão de riscos, reorganização do perfil da dívida, utilização de tecnologia e inteligência de mercado na formação e contratação de atletas, adoção de maior responsabilidade financeira na condução do futebol. Rogério Caboclo e Marcelinho Portugal Gouveia se reuniram essa semana 2 vezes. A ideia seria uma composição, né? Eles vão reunir 55 conselheiros e o movimento produziu um entendimento de fair play. Ambos manterão vivas suas pretensões de encabeçar a chapa ali de oposição a Maciz. De momento não teve composição, mas serviu para estabelecer alguns limites entre os dois grupos. Marcelinho e Caboclo vão apoiar o mesmo candidato da oposição, seja ele qual for. De acordo com o jornalista Daniel Perrone, Rogério Caboclo deve ali desistir de sua candidatura. Com isso, a vaga na oposição ficaria com Marcelinho Portugal Gouveia. O nome de Caboclo tem algumas resistências internamente, mas principalmente encontra ali uma grande rejeição perante o torcedor tricolor.
Marcelinho terá Sadi como vice, além de Maris como presidente do Conselho Deliberativo. Já Arry Massis disse a pessoas próximas que não aguenta mais o modus operandi do clube, o modus operandi político do clube. Ele não vai concorrer no final do ano e focará em suas empresas e vida pessoal. Com isso, o nome da situação deve ficar aí com Adilson Alves Martins. Mas será mesmo que o Rogério Caboclo vai desistir da candidatura? Vamos aguardar, o Daniel Perrone diz que sim. Igor Júlio foi colocado no mercado pelo Brighton da Inglaterra. O brasileiro está com 28 anos e fora dos planos do clube inglês. O zagueiro está na mira de dois clubes brasileiros atualmente, o Botafogo e o Cruzeiro. Mas Igor já revelou a pessoas próximas o desejo aí de jogar no São Paulo, o sonho de jogar no São Paulo. Aliás, recentemente o Igor esteve no CT da Barra Funda, usando aí as instalações do Refis Plus para tratar de uma lesão. A camisa tricolor, inclusive, caiu muito bem no Igor, viu? O Brighton estava pedindo 6 milhões de euros por Igor Júlio. Não chegou nenhuma proposta nesses valores, tá? Por conta disso, o clube inglês já está aceitando propostas para emprestar o zagueiro no mercado. O São Paulo está de olho em busca de mais um zagueiro para 2026, até por conta da possível venda de Osório ainda nessa janela de transferências. Igor Júlio sonha em jogar no São Paulo e o São Paulo quer um novo zagueiro. O Brighton topa emprestar, do jeito que a diretoria tricolor sempre quis, né? Você acha uma boa aí Igor Júlio no São Paulo? Acha que o São Paulo deveria ir atrás desse zagueirão? Comente aqui abaixo sua opinião. Não há negociação em andamento, tá, rapaziada? Mas o Igor tem o desejo de jogar no São Paulo, tem o sonho de jogar no São Paulo e pra mim seria uma baita contratação. Pra não ficar só nas minhas palavras, em entrevista recente o Igor disse o seguinte, abre aspas: pela história do São Paulo, é um dos maiores clubes do Brasil e do mundo, que tem os títulos mais importantes. Acho bonito ver a torcida enchendo o Morumbi, sempre assistir a jogos do São Paulo, sempre gostei de ver o time do Luiz Fabiano, da Dagoberto, é um time que sempre tive muita vontade de jogar, fecha aspas. Bom, ter vontade de jogar aqui já é meio caminho andado, né? Só falta ele fazer uma forcinha, os empresários oferecerem e a diretoria tricolor agir. Pra mim seria muito bom. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Nicolas está de volta, oficial aí, ele voltou, beleza, galera? Outra informação muito importante sobre essa partida contra a equipe do Coritiba, né? O São Paulo vem tratando com muita expectativa essa partida, não só o jogo da volta da Sul-Americana, porque também a gente está se aproximando cada vez mais da zona do rebaixamento. A gente vem numa fase terrível, né? Jogos ruins, resultados piores ainda, né? Porque às vezes a gente joga mal, mas consegue um resultado importante. Mas o São Paulo precisa urgentemente pontuar e nada melhor que a gente voltar a jogar no estádio do Morumbi, gramado novo, né, galera? Vale ressaltar, como eu trouxe a informação para vocês aí nos últimos dias, São Paulo conseguiu aí, né, a troca do gramado. Galera, outra informação bem importante também, a gente trouxe nos últimos dias a informação sobre o Lucas Ferreira, jogador que saiu do São Paulo, vendido ao Shakhtar da Ucrânia e atualmente está recebendo uma sondagem do São Paulo para retornar. Essa sondagem já avançou, o São Paulo tem um aceite do jogador para esse retorno e agora a decisão está nas mãos do clube. O tricolor queria o empréstimo de uma temporada do jogador, só que o Shakhtar gostaria de uma compensação financeira. São Paulo negocia aí um abatimento da dívida, né? Vale destacar que o Shakhtar ainda não pagou todo o valor, então um abatimento do valor aí para o jogador ser emprestado durante uma temporada. Esse aceite por parte do staff, por parte do próprio Lucas, já veio que está interessado em um retorno ao futebol brasileiro. Vale ressaltar que ele recebeu sondagens recentemente também do Cruzeiro e também do Corinthians. Mas é uma negociação ainda vista como muito, muito difícil. Mas vamos aguardar aí, tá bom, galera? Porque é uma informação muito importante que a gente está trazendo aqui hoje. Você está acompanhando aqui no nosso canal. O São Paulo tá de olho no retorno de Lucas Ferreira. Eu já vi muitos comentários, mas os jogadores da base eles não são tão utilizados. E de fato, eles não são tão utilizados e já faz muito tempo que isso vem acontecendo, né? O próprio Dorival deu sequência a esse trabalho ruim, o Roger Machado, teve aí também outros treinadores que passaram que não davam oportunidades. O Zubeldia, para mim, foi um dos piores, né? Porque na
época a gente tinha o William Gomes surgindo como um meteoro, né? O moleque tava voando, hoje tá aí despontando no futebol europeu, uma das grandes promessas do futebol mundial, e no São Paulo quase que não teve espaço, né, rapaziada? O próprio Jean Francisco agora passando pelo mesmo, né? Então, o Lucas Ferreira, ele hoje já é um jogador um pouco mais rodado, né? Jogou até partidas internacionais com a equipe do Shakhtar, não teve tantos minutos assim, né? Mas entrou em algumas partidas. Então, São Paulo tá de olho aí. E ó, já adianto para vocês que ele chegaria para assumir titularidade, né? Brigaria ali pelo espaço, jogando nas pontas. Aí teria que ser feito um Lucas Ferreira de um lado e um Arthur do outro lado, né, rapaziada? Porque os dois são canhotos, os dois jogam pela direita, né? Então, mas acho que teria que centralizar um pouquinho mais essa equipe, né? Porque não dá para os dois jogar dos dois lados, do mesmo lado ali, né? Dá para mesclar bastante. Então, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre essa possibilidade aí, mais um nome que o São Paulo trabalha no mercado, apesar da dificuldade. Beleza, galera? Então essas são as condições do negócio. Foram implementadas novas regras pela CBF a partir já desta próxima rodada, né? Então vocês vão ver algumas das regras que esteve na Copa do Mundo. Para quem acompanhou, viu lá que agora tem contagem para bater o lateral, tem contagem para bater tiro de meta, tem contagem para o jogador sair de campo. Eu acho isso muito importante porque é uma ação contra a cera. A gente já viu, né, algumas dessas questões já no jogo contra o Bolívar, né? O árbitro estava contando rápido demais ali a batida do tiro de meta, teve reversão de lateral, e essas regras vão valer agora para as competições nacionais também, para o Campeonato Brasileiro, já a partir dessa próxima rodada. E como eu falei, eu acho isso muito positivo, porque aí acaba com a cera, né? O cara não fica mais um minuto para bater um tiro de meta, um Carlos Miguel da vida, um Rossi, um Everton, né? Os caras 3 minutos para bater um tiro de meta. O cara é substituído, ele tá lá do lado da linha lateral, do lado do escanteio, ele atravessa o campo todinho para sair. Vale lembrar uma informação muito importante também, que agora, quando um goleiro for atendido, um jogador de linha terá que ficar de fora do gramado durante 1 minuto. Exatamente. Então o goleiro vai ser atendido ali normalmente, o juiz vai dar esse tempo de acréscimo, e além disso, um jogador de linha ainda ficará 1 minuto fora do gramado, né? Então são ações aí contra as ceras. Isso eu acho muito importante. A gente vai ver agora cada vez menos os times argentinos vencendo, né? Porque os caras utilizam muito bem dessa cera, né? Cada jogada é 1 minuto um jogador cair. Então, acho isso aí muito importante. Além do próprio jogador, quando for atendido, ele também ficará esse tempo aí fora até o árbitro autorizar o seu retorno, pelo menos 1 minuto depois. Então, beleza, galera? Então, novas regras aí já valendo, impedimento semiautomático também. Então, é o campeonato avançando aí agora também na questão da tecnologia, o que eu acho isso muito importante. Cada vez mais a gente vem tentando tirar essas injustiças. Eu sei que o futebol, às vezes, a gente é beneficiado, às vezes a gente é prejudicado. Não dá só pra gente ser prejudicado, né? Isso aí não dá pra acontecer sempre, né? Mas, realmente, eu sou sempre favorável a essas ações, a essas medidas, a essas tecnologias que fazem, né, o futebol se tornar, pelo menos na teoria, né? Pelo menos na teoria, mais justo, né? Na prática a gente sabe que é difícil, né? Porque às vezes você olha um lance ali e você e seu amigo que está assistindo do lado, cada um tem uma opinião. No mesmo pode acontecer com o VAR e com o árbitro, né? Você olha um lance ali, vamos supor que você é o juiz 1 e o seu amigo é o juiz 2. Você acha que foi pênalti, o juiz 2 acha que não foi pênalti. Então, a gente sempre sabe, né, que vão dividir opiniões, depende do critério, depende do árbitro, né? A gente viu o árbitro contra o Bolívar aí, contando até 5 numa rapidez absurda, né? 1, 2, 3, 4, 5. Aí, reversão. A gente pode ver um árbitro que conta um pouquinho mais lento, né? 1, 2, obviamente tem diferença, né? Então, às vezes, os clubes também vão reclamar desses critérios. Isso aí faz parte, né? Nunca, o futebol vai viver trilhões de anos e nunca irá agradar todo mundo. Nunca vai ser de bom grado para todo mundo, né? Mas, pelo menos, quanto puder ser mais justo, eu sempre vou estar aí apoiando. Com o adiantamento que pode acontecer da Ticketmaster, o São Paulo pretende pagar os vencimentos dos jogadores que estão atrasados e tudo mais. A ideia é do São Paulo, né, da gestão atual do Maciço, fazer esse acordo com a Ticketmaster. Inclusive, contei para vocês com exclusividade que nessa semana o São Paulo já começaria a trocar as documentações para uma assinatura de fato. Aliás, deixar tudo resolvido para assinatura e depois levar esse contrato para o Conselho Deliberativo votar. Com esse adiantamento, a Ticketmaster, que deve mediar a venda de ingressos para jogos e eventos no estádio do Morumbi, também deve ali ficar responsável ali pelo sócio e torcedor, por uma reforma no plano de sócio e torcedor. O São Paulo vai pagar
premiações, direitos de imagem, tudo que tiver atrasado com os jogadores. A ideia é pegar esse montante, inclusive, até para fazer um adiantamento das parcelas que o São Paulo acordou com os jogadores até o final do ano. Vocês vão lembrar que no início da gestão Maciz houve uma promessa dele de deixar tudo em dia, e tinham vencimentos atrasados e premiações lá da gestão Casares, e aí ele fez um acordo de 10 parcelas até o final do ano. E aí a ideia é já tentar equacionar tudo isso de uma vez para ter um fôlego financeiro para não correr o risco de ter mais atrasos até o final da temporada. Existe uma expectativa bem positiva para que isso possa acontecer. Há um ânimo por parte da gestão, da situação, de querer realmente essa assinatura com a Ticketmaster, e acredita que vai ter essa assinatura e essa aprovação por parte do Conselho Deliberativo para poder fazer toda essa quitação. Quero saber de vocês nos comentários o que vocês acham disso tudo. Quero saber de vocês. Aproveitando o gancho, esse contrato da Ticketmaster, ele deve ao menos sofrer um atraso para ser aprovado no Conselho Deliberativo. A gente vai explicar o que isso deve acontecer. Esse contrato, como todo contrato, né, no São Paulo, tem as regrinhas, mas como o contrato da Ticketmaster é o contrato de 5 anos e pode ter um vencimento maior ali do que o mandato atual, obrigatoriamente ele tem que partir para o Conselho Deliberativo para votação. Contei para vocês que a reforma estatutária, qualquer tipo de name rights, Ticketmaster, qualquer contrato que for para o Conselho a partir de agora vai ser muito mais no teor político do que propriamente se vai ser bom ou não para o clube. A gente vai ter prévias pílulas do que pode ser as eleições no final do ano. Então é mais ou menos nessa questão, tá? E aí, para a gente falar sobre isso, o Wolten Aires, que declaradamente virou um opositor à gestão atual ao Maciz, e principalmente Pulpo, Serafim, são 3 pessoas. O Serafim, acho que o Wolten tem até um pouquinho de receio, mas é mais Pulpo realmente e Maciz que tem ali esse entrave. O Wolten, ele deve criar uma série de dificuldades até chegar à votação. É bem possível, tá, que o Wolten ele possa começar a criar um comitê para investigar esse contrato. Ele pode usar de artifícios do estatuto para promover uma investigação, para ver como é que foi a busca por esse patrocinador, por essa etiqueteira, vai ver se os processos foram responsáveis, porque todas as reuniões, tem a reunião, tem a ata da reunião, tem as gravações, tudo isso é sempre documentado, tá? Essas reuniões, enfim, é sempre algo documentado, é sempre algo em e-mail, tudo isso tem, entre aspas, provas. Então a ideia do Wolten, mas é óbvio que a gestão atual se defende da legitimidade do contrato, do acordo, que entendeu que foi um acordo melhor com a Ticketmaster, mas tem toda essa polêmica com a Nilce que a gente já trouxe. O São Paulo tem as suas argumentações, quando eu falo São Paulo é a gestão atual, eles têm as suas alegações, só que aí o Wolten vai ao máximo possível, eu não diria, eu tô sendo bem superficial, mas ele quer atrasar, essa que é a verdade. Eu não vou embromar para você não, o Wolten vai atrasar tudo isso, porque sabe que atrasando a gestão Maciz pode se sufocar, porque não tem dinheiro para absolutamente nada, conta com esse adiantamento para poder sobreviver na sua gestão, então aí vai ficar esse jogo político. Agora, falando ainda, né, desses conselheiros, agora eu vou falar dessa aqui para vocês. Olha isso, gente, o São Paulo na segunda-feira vai votar as mudanças estatutárias. São 50 propostas estatutárias. E aí eu fui entender, tá? Confesso para vocês que eu conversei com um amigo aí, que através de ouviu também, teve uma reunião com o conselheiro e explicou para ele todas essas mudanças. Tem muita coisa boa ali, galera, pelo que eu entendi. E a gente já falou disso aqui, né, também. Algumas mudanças como tirar autonomia, poder do presidente, onde você ter ali um grupo de administração, onde não pode deixar o presidente fazer loucuras. Só que não tem lá a responsabilidade fiscal do presidente, né? A gente pode questionar isso também. Não tem as tais mudanças lá também, obviamente, para se no futuro for virar uma SAF. Não, isso aí não está em discussão agora. O que está em discussão é o seguinte, é tirar poder do presidente, tá? Não deixar o presidente ter autonomia total sobre as suas decisões, a canetada, né? Para que não aconteça o que o nefasto fez, o ex-presidente aí, que vocês sabem, né? O que vai ser expulso do clube, o que sofreu impeachment aí.
Então, a ideia dos conselheiros agora, lá os cardeais do São Paulo, é não deixar que venha ter um novo presidente assim, onde pode, né, manipular muita coisa, onde muitas decisões, muitas vezes não passa nem pelo conselho deliberativo. O cara faz um empréstimo, os conselheiros nem aprovam, porque tem que aprovar no conselho deliberativo. Muitas vezes o cara faz isso, vai lá, pega do banco 50 milhões, gasta e depois o conselho tem que aprovar, né, para o São Paulo não ficar mal. Só que agora, com algumas mudanças estatutárias, isso aí pode mudar. Olha só, galera, na segunda-feira. Só que, pelo que a gente está ouvindo e pelo que já está tendo repercussão, pode ser então que eles não aprovem as mudanças estatutárias que tirem poder deles, galera. Olha isso aí. Inclusive, a gente já viu várias páginas grandes aí, canais grandes, que eu tenho certeza que vocês conhecem, que já disseram que os conselheiros que votarem contra as mudanças estatutárias boas para o São Paulo, eles vão expor todos os nomes. E também, com certeza, a gente vai repercutir aqui. Mas aí é aquilo que eu sempre falo, e vocês também, a gente fala a mesma língua, né? Nós somos torcedores. Esses caras não querem o bem do São Paulo. Tem uns lá que nem torcem para o São Paulo. Você acha que eles estão preocupados em mudanças estatutárias, gente? Aquela galera tem que ser varrida de lá. Esses caras não têm a mínima condição, gente. Sabe? Esses conselheiros, essa galera aí, esses caras, eles não têm a mínima condição, sabe, de cuidar de um clube como o São Paulo. É um pior do que o outro. É só pegar os últimos presidentes do São Paulo, Leco, Aidar, Casares, olha aí o outro aí, o presidente atual aí, é um pior do que o outro, galera. E o próximo a gente já pode até se preocupar, né? Mas aí, pensando em 2027 e financeiramente, olha isso, hein? O São Paulo pode ter aí um aporte grande, grande mesmo, financeiramente, que o São Paulo voltou a conversar aí com a BID aí, né? Ou seja, galera, a BID pode investir no São Paulo 500 milhões de reais. A ideia do São Paulo, juntamente com a montadora, é chegar aí, né, um acordo de 500 milhões de reais em 10 anos, o que daria 50 milhões por ano. Hoje o São Paulo recebe da Mondelez cerca de 25 milhões por ano num contrato de 3 anos, que termina agora no final desse ano. E esse novo acordo que o São Paulo fechar de name rights é considerado pela diretoria como para tirar o sufoco financeiro do São Paulo, que vai conseguir arcar com compromissos, pagar dívidas, transfer bans e muito mais, assim, o que vem acontecendo com o clube. Logicamente que seria a partir de 2027. Quem, né, tá aí à frente é o diretor de marketing das negociações, que retomou as conversas com a BID e tem outras empresas também. Mas a BID, pelo que a gente está vendo a repercussão, é a que está mais avançada e as conversas estão acontecendo. O São Paulo quer porque quer, né? O São Paulo bate o martelo, quer porque quer fechar com a BID e aí receberia então 500 milhões de reais. E eu ouvia assim ainda. O São Paulo pode, né, fechar com a BID e antecipar uma grande parte dessa grana. Eu sempre falo que esse negócio de antecipação é arriscado. Eu quero ver depois o próximo presidente, contrato longo, o que o cara vai ter para receber. Tem que tomar cuidado. Vocês viram o nefasto, né? Antecipou um monte de receita. Olha o São Paulo aí, não está nem conseguindo pagar os jogadores. E o pior de tudo, antecipou um monte de receita, não pagou ninguém. São Paulo sofrendo transfer ban adoidado aí, sem dinheiro para pagar salários atrasados dos jogadores. Olha como que São Paulo está vivendo aí, com o Pires na mão. E olhe lá se tem o Pires ainda na mão, viu, galera? Situação complicada. Não simples não. Antes de falar do Pedro Ferreira, eu quero falar do Lucas Ronier, que é um jogador que é hoje do Curitiba. Ele tem 21 anos. O São Paulo Futebol Clube, ele tá numa draga, que ele não ganha jogo no Brasileirão, salvo engano, desde abril. Abril, maio, junho, julho, estamos em agosto. Você não ganhar um jogo no Morumbi, no Brasileirão, perdão, no Brasileirão, não ganhar desde abril, é desesperador, não é um negócio normal. Isso nunca aconteceu. É a crise de falta de jogos que não acontece desde 2013, quando o São Paulo de fato brigou para não cair. Então, o São Paulo tem que se ligar muito agora. Esse Curitiba, pelo que eu estudei aqui, ele é o terceiro melhor visitante. Quando ele vai jogar fora de casa, ele costuma endurecer o caldo para os adversários, tanto que, vamos chutar aqui, vou chutar. O Flamengo é o melhor visitante, ele ganha também fora de casa, pode ser. Palmeiras é o melhor visitante, ele ganha fora de casa. Então você tem dois times que hoje estão sobrando aqui no cenário brasileiro, Flamengo e Palmeiras, e tem o Curitiba como o terceiro melhor visitante, que vai ser o nosso visitante do São Paulo. Então o São Paulo pega um adversário duro,
duro. Não é o Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, beleza, mas é duro de jogar. É complicado de jogar. E os caras, eles têm um ataque ali com alguns jogadores que tem nome, Breno Lopes e tal, só que eles têm esse Lucas Ronier, que é um foguete. O cara tá jogando com extrema habilidade, com velocidade, com drible, com alegria nas pernas, como diria o nada saudoso, nada, não tem saudade nenhuma do Felipão. Ele falava que o Bernard era o alegria nas pernas, né? O Ronier, ele tem poucos gols de assistência, 1 gol e 2 assistências no Brasileirão, né? Ele tem aqui na Copa do Brasil 2 jogos, nenhum gol de assistência. Ele é o tipo de cara que ele tá jogando, ó, no Paranaense ele fez 2 gols em 6 jogos, mas aqui agora ele tá jogando todo o jogo pelo Brasileirão praticamente. E ele tem 21 anos, joga na ponta direita, faz também a ponta esquerda e ele tem contrato até o fim de 2027 com o time do Curitiba. Lucas Ronier, então, ele passa a ser um percalço, um problemaço na vida do São Paulo. Ele passa a ser um real problema na vida do São Paulo, porque o São Paulo tem que se ligar e não pode perder o seu jogo. O São Paulo vai pegar agora o Curitiba e segue tendo o mesmo problema de Luciano. O São Paulo acertou a renovação de contrato do atacante Jonathan Calleri até 31 de dezembro de 2028. O novo vínculo também prevê uma opção de prorrogação até o fim de 2029 de acordo com uma meta esportiva estabelecida entre as partes. O anúncio foi divulgado no perfil oficial do Tricolor no Instagram. O contrato anterior do argentino com o Tricolor era válido até dezembro de 2026. Com o novo acordo, o clube garante a permanência de um dos principais nomes do elenco por mais tempo. Após a renovação, Calleri comemorou a continuidade no Morumbi e destacou a relação construída com a torcida são paulina. O atacante argentino demonstrou felicidade ao falar sobre a extensão do contrato e reforçou carinho pelo clube. Sou muito feliz e muito grato ao povo são paulino. Estou muito feliz por ficar mais 2 anos com vocês. Espero dar grandes alegrias aos nossos torcedores. Eu amo São Paulo. A declaração reforça a identificação de Calleri com o Tricolor, clube pelo qual construiu uma forte ligação desde sua chegada. O centroavante se tornou uma das principais referências do elenco e mantém uma relação próxima com os torcedores. E aí, Tricolor, você aprovou a renovação de contrato com Calleri? Deixe sua opinião nos comentários.